Boa noite, boa tarde, bom dia aos amigos desta querida casa de oração, que por meio da qual mais uma vez nós aqui nos reencontramos para conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus, sobre as lições da doutrina espírita, acerca de um tema que hoje é o futuro e o nada. A imortalidade do espírito frente ao término da vida material. Para a gente começar a conversar um pouquinho, gostaria só de dizer que essa temática foi extraída desse livro, O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, um dos 5 livros do Pentateuco Kardeciano, das obras básicas, não é? O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina, segundo o Espiritismo. Então nós vamos conversar um pouquinho sobre algumas questões que certamente são questões comuns à grande maioria de nós. Alguns questionamentos passam pela cabeça da maioria de nós aqui na presente existência. De onde viemos, o que somos, quem somos, o que nós fazemos por aqui e para onde vamos depois da morte do corpo. De onde viemos? Rapidamente, para a gente retomar essas noções básicas segundo a doutrina espírita, a doutrina vai nos dizer que nós fomos criados simples e ignorantes. Fomos criados num momento em que nós ainda não sabemos qual, num ponto do tempo para nós ignorado, mas a doutrina também nos mostra que nós já atravessamos algumas experiências reencarnatórias anteriores para chegarmos até aqui. Somos o quê? Somos seres espirituais, somos espíritos com E maiúsculo. Somos seres imortais. Somos o ser inteligente da criação. Segundo a concepção doutrinária do Espiritismo, somos o elemento inteligente do universo. Somos um ser imortal. Somos infinitos, portanto. Não eternos, pois somente Deus é eterno, mas somos infinitos. Somos criados em algum momento e não temos fim. O corpo morre, mas o espírito permanece. E quem nós somos? A pergunta sobre quem nós somos envolve quais são os nossos valores? Quais são as nossas ainda deficiências? No que nós acreditamos? O que compõe, o que constitui a nossa consciência? Qual é a nossa visão de mundo? Quem nós somos? Que individualidade é essa? Quais são as suas características? Qual é a sua personalidade? São perguntas que nós nos fazemos, ou pelo menos essa deveríamos nos fazer um pouco mais, não é? Nem sempre o fazemos, e deveríamos. Conhece-te a ti mesmo. Quem nós somos? O que nós fazemos aqui? Essa é uma pergunta certamente recorrente. O que nós fazemos aqui? Em algum momento da nossa existência atual, nós paramos e nos indagamos. O que nós fazemos aqui neste planeta? Por que nasci nessa família, nesse país, nessa cidade? Por que vivo essa experiência atual com essas pessoas ao meu lado, com essas dificuldades? Por quê? O que eu faço aqui? O que representa essa existência para mim? Segundo os ensinamentos da doutrina espírita e segundo as doutrinas reencarnacionistas, como são a maioria, ou pelo menos uma boa parte das doutrinas espiritualistas do mundo, a maioria das pessoas encarnadas, a maioria das criaturas no planeta concebe a reencarnação como uma realidade. A quantidade de pessoas que admite a reencarnação, de acordo com suas tradições religiosas, é maior do que aquela que não admite. Então nós temos o hinduísmo, nós temos o budismo, que admitem o processo reencarnatório, o ciclo das existências, a roda da vida. Segundo a doutrina espírita, essa é mais uma das experiências que nós já tivemos na condição de espíritos em evolução
E é uma, dentre outras tantas, que nós ainda teremos até alcançarmos um grau de perfeição em que não mais necessitaremos reencarnar. Então, é uma das etapas do nosso aprendizado na matéria. Estamos aqui com um objetivo: progredir moral e intelectualmente, avançar, nos aperfeiçoar, sermos criaturas melhores. Este é o objetivo da nossa estada aqui. E para onde nós vamos? Essa é a indagação na qual nós vamos concentrar as nossas considerações de hoje. Para onde nós vamos? É muito comum nós, espíritas em especial, principalmente diante de algumas das dificuldades que nós enfrentamos na existência e tendo consciência de que nós já passamos por outras experiências, de que nós temos uma história pretérita, muitas vezes diante de um problema, de uma dificuldade, nós nos indagarmos: o que será que eu fiz em outro momento, em outra existência, para enfrentar a adversidade que eu enfrento hoje? O que será que eu fiz em algum momento? O que será que eu fiz no passado para estar agora com esse desafio à minha frente? Muitas vezes nós, mesmo que inconfessadamente, nós nos indagamos sobre isso. Nos indagamos sobre isso. Não é incomum. Afinal de contas, a presente existência, ela é o resultado de experiências anteriores. O que nós somos hoje, a experiência que nós vivemos hoje encarnados, ela é fruto de outras tantas experiências. Ela é o resultado disso. Mas ela também é, a vida atual, a experiência atual, um projeto para o futuro. Um projeto para as nossas experiências no futuro, para as nossas vivências no futuro. O que nós fazemos hoje é o resultado de ontem, mas também refletirá no nosso futuro. E qual é o nosso futuro? O que acontece depois que nós deixamos esta vida presente? Quando morre o corpo, o que acontece com o espírito? Bom, o título vocês viram, né? O futuro e o nada. Na concepção da doutrina espírita e na concepção da maioria ou de todas as doutrinas espiritualistas, aquelas que admitem a existência do espírito além da matéria, existe alguma coisa depois dessa vida material. A vida material não é, portanto, o fim, o encerramento da nossa existência. Ela é o encerramento de um ciclo, mas algo acontece depois. Nós teríamos algumas opções. O pensamento humano, ele traz algumas opções para o que acontece depois daqui. Uma delas, e é o título da nossa fala hoje, é a ideia do nada. As doutrinas materialistas, o pensamento materialista vai nos dizer: não existe nada depois da morte do corpo. A vida física, biológica, encerrada, ela encerra esse nosso ciclo. A inteligência não estaria sediada num ser espiritual. A inteligência, ela seria o fruto da nossa realidade material. Portanto, encerrada a vida presente, nada mais haveria além da nossa história, do nosso legado, da nossa lembrança na memória daqueles que ficaram. Isso poderia trazer para nós algumas consequências em relação a como vivenciamos a experiência atual. Ora, se não há nada depois daqui, será que nós não devemos aproveitar essa existência ao máximo? Não que não devamos fazer isso, mas aproveitar no sentido, será que nós não poderíamos nos permitir todo tipo de excesso, todo tipo de abuso, todo tipo de vivência, ainda que não mais adequada para nós e para os outros, se aqui é a nossa única etapa, se nada há depois, se não há nenhum tipo de juízo depois dessa presente existência, será que eu não deveria viver aqui como se fosse, não é? Como se não houvesse amanhã, com todos os exageros, inclusive,
que podem acompanhar esse tipo de pensamento? Isso poderia nos trazer essa percepção. O livro Céu e Inferno traz um exemplo ali. Imaginemos uma aldeia em que os seus habitantes tenham certeza de que dali a algum tempo todos serão exterminados e que não há nada depois da presente existência. Como será que eles se comportariam? Será que eles obedeceriam ou respeitariam uns aos outros? Será que eles se submeteriam a algum tipo de regra? Ou então eles se deixariam levar por seus instintos, não é? Mais presentes? Faço um parêntese aqui para dizer que não é porque o indivíduo não acredita na vida depois da morte física, na vida do espírito, na existência do espírito, que é uma pessoa que age exatamente dessa forma. Pelo contrário, muitas pessoas, tendo a consciência de que esta, ou acreditando que esta é a única oportunidade de agirem, de fazerem, de realizarem os seus projetos enquanto indivíduo, vão se esforçar ao máximo para já nesta existência serem o mais éticas possível, serem o mais honesto possível, serem mais justas quanto possível, não é? Não é isso, não significa que o indivíduo que não crê na existência da sobrevida do espírito em relação à morte é um indivíduo que não se importa com valores éticos e morais. Longe disso, longe disso. Mas para algumas criaturas, acreditar que nada existe depois desta vida pode sim indicar que essa experiência ela tem um valor relativo, se assim a gente pode dizer. Do outro lado, nós poderíamos nos deixar arrastar até por um certo pessimismo e por uma falta de ânimo em enfrentarmos os desafios presentes, em nos transformarmos moralmente, inclusive, acreditando que se esta existência é a única, e se nada ainda assim acontece depois da vida material, qual seria o sentido de tantas coisas que nós realizamos aqui? Qual seria o sentido do conhecimento que nós adquirimos, dos laços de afeto que nós conquistamos e que nós construímos nesta existência? Qual seria o sentido de tantas dificuldades que nós enfrentamos aqui, de tanto aprendizado, se depois dessa vida material apenas, tudo se acaba? Nós poderíamos ser levados a esse certo desalento, não é, em relação ao futuro. Mas as doutrinas espiritualistas, como eu disse de início, elas admitem a inteligência espiritual sobrevivendo à morte do corpo físico. E as doutrinas reencarnacionistas, como o é a doutrina espírita, admitem ainda a pré-existência de outras experiências na matéria, bem como outras oportunidades em outras vidas futuras, também por meio da encarnação. As doutrinas reencarnacionistas admitem a sucessividade das existências. E segundo o Céu e Inferno, no capítulo 3, item 8, a encarnação ela é necessária para o duplo progresso, como eu disse no início, o progresso moral e intelectual do espírito. Ao progresso intelectual, pela atividade do trabalho, e trabalho aqui qualquer ocupação útil, não é? E ao progresso moral, pela necessidade recíproca dos homens entre si, por esse convívio em sociedade necessário para nós, é que nós evoluímos moralmente, pelo contato com as outras criaturas, pelas nossas relações sociais, é que nós evoluímos moralmente. Então, partimos do pressuposto, de acordo com os ensinamentos que a doutrina nos traz, de que o nada não existe. Há algo além. Todas as doutrinas espiritualistas assim concebem, existe algo além. Depois da vida material, algo existe. Ao espírito é reservado um destino. Mas as doutrinas espiritualistas, as religiões, se nós podemos assim chamar, de um modo geral, nem sempre trazem a mesma concepção do que é esse depois. A grande maioria delas, e é uma tradição advinda do próprio cristianismo também, não é? Também, na verdade, o cristianismo fortalece essa ideia na sua vertente, sobretudo católica, e depois
protestante a ideia de céu e de inferno. Céu como um local em que os espíritos ganhariam o direito de uma felicidade eterna. Inferno, um local de punição também eterna. São os dois extremos, não é? Um local de venturas para o resto da eternidade, tanto tempo, muito tempo, e um local de sofrimentos por toda uma eternidade também. A doutrina espírita questiona essa concepção de céu e de inferno nesses termos. Vamos falar um pouquinho dessas concepções. Então, céu traduz a ideia de paraíso. Mas como acessamos esse paraíso? O que é preciso fazer para nós adentrarmos o reino dos céus? Não é? Em uma das passagens, das várias passagens de Jesus no Evangelho, ele nos diz: sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito. Uma recomendação do Mestre. É possível ser perfeito numa única existência? É claro que ele se referia aqui a uma perfeição relativa. A perfeição absoluta é apenas do Criador. Mas sermos perfeitos, sermos criaturas verdadeiramente honestas, bondosas, justas, será que olhando à nossa volta, nós encontramos alguém verdadeiramente assim, com todos esses atributos reais, plenos, concretos? Se nós olharmos na história da humanidade, talvez pouquíssimos indivíduos que passaram entre nós pudessem se aproximar dessa condição. Se nós não conseguirmos ser perfeitos, então, para adentrar no reino dos céus, nós temos que começar a admitir outros caminhos. Não é? Então nós admitimos que, para alcançarmos o paraíso, basta que nós aceitemos, os cristãos, aceitemos as lições de Jesus. Não é? Que nós aceitemos a sua doutrina. E não raro, a ideia de aceitar essa doutrina é seguir uma ou outra denominação religiosa. As religiões cristãs disputam muitas vezes, não é? Nós sabemos disso, é histórico e a atualidade não mudou isso, disputam a verdade cristã. Então, admitir as ideias cristãs, as ideias do Cristo, seria o caminho, por meio de uma das inúmeras denominações ditas cristãs que oferecem esse ensinamento. Mas, numa passagem do Evangelho, Jesus também nos diz o seguinte: amai-vos uns aos outros, vos deixo um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros, como eu vos amei, e assim todos vos reconhecerão como meus seguidores. A coisa fica um pouco mais difícil. Não significa, não basta aceitar as ideias do Cristo. Ou melhor, aceitar as ideias do Cristo significa amar as outras criaturas, amar ao próximo, mas não mais amar ao próximo como nós nos amamos, amar ao próximo como Jesus nos amou. Um desafio. Conhecermos alguém que já pratica essa verdade em sua plenitude? Olhando à nossa volta, nós nos identificamos assim? Praticantes desse amor incondicional que Jesus ofertou a nós, um amor que nós não temos condição de compreender ainda, um amor de entrega, de renúncia, de servir? Ainda não. Ainda não. Então, para alcançar o paraíso, nós não conseguimos ainda ser perfeitos, nós não conseguimos ainda amar uns aos outros como Jesus nos amou. Nós ainda temos uma série de faltas, cometemos uma série de equívocos ao longo da nossa existência. Estamos olhando apenas uma existência, vejam, tudo isso numa existência. Tudo bem, nós somos falhos. Então, para nós conseguirmos adentrar esse local das criaturas venturosas, nós precisamos aceitar as ideias do Cristo e nos arrepender das nossas faltas. Então, tudo bem, ainda que nós cometamos uma série de equívocos, uma série de faltas nessa existência, se nós nos arrependemos e aceitamos antes da nossa morte física e aceitamos as ideias do Cristo, estaríamos assim habilitados
a esse paraíso. Isso também não parece ser condizente com uma ideia de justiça divina, não é? O arrependimento, claro, é uma primeira etapa da nossa transformação. Mas é preciso ainda nós buscarmos o perdão das criaturas que nós prejudicamos e ofendemos e, além disso, reparar o dano causado, reparar as faltas em relação àquelas pessoas que nós prejudicamos. Esse é o caminho. E o caminho dessa reparação muitas vezes nós não conseguimos na presente existência. Por isso a ideia de reencarnação está muito mais associada a uma noção de justiça divina. Não só para as vítimas que nós fizemos ao longo das nossas existências, aqueles que nós ofendemos e prejudicamos, mas para nós que muitas vezes numa única oportunidade, não teríamos a condição de nos redimir de nossas faltas ao ponto de repararmos os erros, de repararmos as faltas, de repararmos o prejuízo que nós causamos a tantas criaturas. Não é? Por isso a ideia de reencarnação é a ideia que o Espiritismo nos traz como sendo a realidade do progresso do espírito, assim como tantas outras religiões o fazem também, como eu disse no início. Falando um pouco da outra vertente, nós temos a ideia do inferno, que seria um local destinado àqueles que não tiveram acesso ao céu, ao paraíso. Uma ideia também que não condiz com a noção de justiça divina de um Pai amoroso que nos criou com o objetivo da perfectibilidade, com a condição da perfectibilidade, de sermos perfeitos, relativamente perfeitos um dia. A lei do progresso atinge a todos nós. A ideia de que uma existência seria suficiente para que nós alcançássemos todos os atributos para ingressar no céu e não fazendo, nós seríamos destinados a um sofrimento eterno por todo um período infindável, é algo que também não condiz com a lógica da criação e com a ideia de justiça divina. A ideia de um Pai amoroso que Jesus nos apresentou. Não parece condizente, não é? Sobretudo se nós enxergarmos apenas uma existência e pensarmos nas inúmeras diferenças de condições em que nós reencarnamos. Se nós não admitimos que existe algo antes, uma experiência anterior, é muito difícil justificar a justiça de Deus quando nós olhamos condições aparentemente tão distintas em relação às criaturas. As diferenças dos locais onde nós nascemos, nos países em que nós nascemos, nas famílias em que nós nascemos, nas nossas condições sociais, das nossas condições físicas, inclusive. A doutrina vem nos mostrar que elas estão relacionadas às nossas necessidades evolutivas, que há uma causa para isso. Não se trata de uma relação de pena, de castigo, mas sim de aprendizado. Mas ela só é plenamente compreendida se nós conseguirmos enxergar uma causa anterior. Como explicar, então, a justiça de termos condições aparentemente tão diferentes nesta presente existência e termos somente esta presente existência para conquistarmos o direito de acessarmos ou a felicidade plena ou, se não conseguirmos, se falharmos, o sofrimento eterno? Essa lógica é questionada, ou essa ilogicidade na visão da doutrina, ela é posta em questionamento, considerando-se a ideia de um Deus justo, de um Deus bom, de um Deus que ama as suas criaturas, de um Deus que não erra ao criar, não é? Que cria todos numa condição igual, num dado momento que nós não conhecemos, somos criados iguais, simples e ignorantes, e destinados à perfeição. Essa perfeição não se realiza numa única existência. Há uma sucessividade de experiências para que nós alcancemos essa condição de felicidade, de espíritos venturosos, que o céu e o inferno, no capítulo 3, item 12, vai nos falar um pouquinho do que ela seria, do seu significado. E assim está escrito: a felicidade dos espíritos bem-aventurados não consiste numa ociosidade contemplativa,
não é? Aquela ideia de que nós estaremos num local de felicidade plena, num descanso eterno. Não. Não seria uma eterna inutilidade, como diz o livro. A vida espiritual em todos os seus graus é, ao contrário, uma constante atividade. Mas é uma atividade isenta dessa fadiga, desse cansaço material que nós temos na condição de espíritos encarnados, inferiores ainda. A suprema felicidade consiste no vivenciar de todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana jamais poderia descrever. Vejam, algo que nós não conseguimos compreender ainda. Que a imagem mais fecunda, mais fértil, que a imaginação mais fecunda, mais fértil, não poderia conceber. Consiste na vivência de todas as coisas, na ausência de sofrimentos físicos e morais, numa satisfação íntima, numa serenidade de alma imperturbável, no amor que envolve todos os seres, na ausência de atritos e disputas vaidosas, orgulhosas, na contemplação de Deus e na compreensão dos seus mistérios. Essa é uma condição a que todos nós estamos destinados, como nos ensina a doutrina espírita, porém, há muito ainda para caminhar a fim de que possamos chegar a esse estágio. É um estágio muito adiante. E não podemos conceber que numa presente existência isso seja possível. Sermos verdadeiramente justos, mansos, pacíficos, pacificadores, como Jesus nos diz no Sermão do Monte, a fim de que tenhamos sede de justiça, a fim de que consigamos entregar a nossa vida em nome da verdade evangélica, nós ainda temos muito a caminhar para chegarmos nessa condição. E os espíritos nesse estágio evolutivo, eles são espíritos destinados a servir aqueles que mais sofrem. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas sim para servir, nos disse o Mestre. E a nossa condição atual nos mostra que nós estamos muito distantes disso. O nosso egoísmo ainda arraigado, o nosso orgulho ainda presente, ofuscando as potencialidades que nós embrionariamente carregamos, ainda assim, nos mostram a necessidade de ainda experienciarmos rumo a essa conquista maior. E numa única existência, isso é impossível. Agora, quando nós desencarnamos, o que acontece lá depois? Nós já falamos das visões de céu e inferno aqui, nós já falamos que o nada depois daqui na concepção espírita não existe, mas o que vem depois? Para onde nós vamos exatamente? Nos mostra a doutrina espírita que enquanto estamos nesse processo de reencarnações, quando ainda estamos na roda das existências, não é? Nós assumimos a condição de espíritos errantes. Errantes não no sentido de erro, mas na ideia de que passamos de uma encarnação, encerramos uma etapa existencial, retornamos à vida espiritual, ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira pátria. Retornamos ao plano espiritual e, depois de um certo tempo, retornaremos a uma nova existência física para novas experiências, até que nós alcancemos um certo grau evolutivo em que a experiência na matéria não seja mais necessária. O espírito, a fase do espírito errante, ela está ligada a esse intervalo entre uma encarnação e outra. Esta etapa é chamada erraticidade. Entre uma encarnação e outra, estamos na erraticidade. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 3, a reencarnação certifica a nossa filiação espiritual. Chamado a prestar contas do seu mandato terreno, o espírito se apercebe da continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. A lição nos diz, olha, chegando no plano espiritual, nós somos convidados a prestar contas daquilo que nós fizemos aqui.
a nossa consciência nos apontará para aquilo que nós fizemos aqui. E o que nós fizemos aqui? O que nós estamos fazendo aqui? Porque o que nós fazemos aqui importa para a nossa condição depois do desencarne e para também aquilo que ocorrerá nas nossas próximas existências reencarnatórias. Se essa etapa é o fruto do passado, daquilo que nós realizamos, daquilo que nós fizemos em existências anteriores, é o projeto também para o nosso futuro. O que nós estamos fazendo hoje, agora, reflete e refletirá na nossa transição para o plano espiritual e para a retomada das nossas existências futuras. O que nós fizemos e o que nós estamos fazendo aqui? Chegando no plano espiritual, é o que nós nos indagaremos. O que nós fizemos nessa existência? Em que condições nós retornamos ao plano espiritual? Tivemos melhoras? Estacionamos? Melhoramos muito, pouco? Podíamos ter feito mais? Quais novos compromissos nós assumimos? A doutrina vai nos dizer que nós não regredimos, mas novos compromissos, por conta do nosso estacionamento moral, nós podemos sim assumir. Nós poderíamos ter progredido mais? Quantas chances nós desperdiçamos? Quanto ficou por fazer aqui? Essa é uma pergunta que nós certamente nos faremos. Quanto ficou por fazer na presente existência? Quais foram nossas conquistas morais? Porque essas são as nossas verdadeiras conquistas. O que nós carregamos, o quanto nós nos transformamos. Isso é o hoje, o agora é que dirá. Nós temos que pensar, nós estamos falando do futuro, mas lançando luzes à importância do agora. Porque lá no futuro nós olharemos para trás e vamos nos questionar o que nós fizemos, quais as oportunidades nós perdemos. E eu trago aqui o exemplo de Emmanuel, recomendo a leitura aqui do Há 2000 Anos, livro belíssimo, emocionante para todos. Emmanuel, guia espiritual do nosso querido Chico Xavier, numa das suas experiências materiais foi Públio Lentulus, senador romano. E nessa experiência teve contato com ninguém menos do que Jesus. E teve a oportunidade de seguir os ensinamentos de Jesus naquela vivência. Mas diante do seu orgulho e da sua vaidade ainda muito presentes, ele acabou desperdiçando essa oportunidade. Diferentemente da sua então esposa, Lívia, sua alma gêmea, não é? No sentido figurado aqui, alma gêmea. Ela entendeu a lição do mestre e o seguiu. Emmanuel desperdiçou aquela oportunidade. E quando ele retorna ao plano espiritual, ele percebe a condição de progresso alcançado pela então companheira e as suas necessidades ainda mais prementes. E ele olha para trás e percebe a bendita oportunidade que lhe escapou. E por isso, ele dizia, se apresentava na condição ainda, quando ele era visível às pessoas encarnadas, ele se apresentava com a vestimenta do senador romano ainda. Não por orgulho ou por vaidade, mas pelo contrário, para ele sempre se lembrar daquela experiência e daquela oportunidade perdida. Para ele nunca se esquecer da oportunidade bendita que ele deixou passar naquela ocasião. É claro que outras experiências vieram e o progresso seguiu. Mas imaginemos que fosse aquela sua única chance de seguir ou não para destinos espirituais melhores ou piores. Teria desperdiçado. Mas é fato que nós nos cobraremos lá. Por isso é importante que nós tomemos a consciência do agora, do hoje. E por isso Emmanuel nos traz também uma lição chamada Tempo de Hoje, no livro da Esperança. E ele nos diz o seguinte, para a gente já finalizar. Hoje é o tema fundamental das proposições do tempo. Ontem é a retaguarda, amanhã é o porvir. Hoje, no entanto, é a oportunidade adequada para que nós possamos corrigir falhas havidas e executar o serviço que está à nossa frente.
Quantas mágoas se converteram em crimes por não havermos dado 1 minuto de amor para extinguir o braseiro do ódio. Quantos pequeninos ressentimentos se transfiguraram em separações seculares, nos domínios da reencarnação, por não termos tido coragem de exercer a humildade por meia hora. Tudo se transforma no tempo. No trecho de instantes, deslocam-se mundos. Aproveita o dia corrente e faze o melhor. Tomemos a consciência, todos nós, da importância da oportunidade bendita hoje. Encerrada essa existência, a morte é só uma transição para a nossa retomada, para o nosso retorno à pátria espiritual. Mas, qual será o nosso legado? O que será que lá nós perceberemos da nossa passagem no planeta, nesta encarnação presente? Olhemos o agora para que no futuro nós não nos arrependamos das oportunidades que hoje nos são permitidas pela graça divina. Essa era a reflexão que eu tinha para trazer e agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui reunidos e de poder também me deparar com esses ensinamentos, porque nós sabemos que quem fala sobre o tema é o mais necessitado. É aquele que mais precisa ouvir, é aquele que mais precisa aprender. Falar não significa nada se nós não vivenciarmos. E esse é o desafio de todos nós. Agradeço a oportunidade, que a paz de Jesus nos envolva, que a paz de Jesus esteja conosco hoje e para todo sempre. Muito obrigado.